Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Quem tinha Veiga foi, quem não tinha deu uma derrapada. Não foi uma rodada tão fácil assim, né? Na verdade, foi uma rodada que tava nítida os cruzamentos, enfim, né? O chute da rodada, mas o amiguinho do lado é que acabou mitando. O Borré não jogou, Wesley. E o Jesus ficou no banco, entrou só no segundo tempo, Luiz Henrique, e assim por diante. Tá? Mas bora pra frente, né? Não dá pra ficar pensando muito não. Cartola tá começando a se encaminhar pra sua reta final. Estamos indo pra rodada 29. Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não for inscrito, eu convido aí com humildade a conhecer o canal e acabar se inscrevendo. Sem perder muito tempo aí. Bora lá pro Vitão. Vamos lá então, pessoal. Sem perder muito tempo aí. A pontuação daí do time aberto do canal foi 71.15. Fiquei muito satisfeito. Por quê? Eu disse que foi uma rodada que não foi muito fácil, né? Quem fez acima dos 60 pontos pode dizer que foi bem. Quem fez mais de 70 como eu aqui, um pouquinho mais aí, deve ter ganhado posições nas suas ligas, né? Como eu ganhei aqui, tá certo? E muito porque botamos o Veiga de capitão. Quem estava na live assistiu e viu, né? O que eu falei sobre o coleguinha do lado? Aqui nós estávamos com o Igor Jesus, quem imitou foi o Luiz Henrique. Nós estávamos aqui que o Marcelinho entrou que estava no banco, né? Nós estávamos aqui com o Borré e quem imitou foi o Wesley. Então foi uma rodada meio safadinha nesse sentido, tá? Mas os estudos bateram de maneira geral, certo? Mas já vamos vender esse time aí, vamos para a próxima rodada. E vai ser uma rodada maluca, tá, rapaziada? Ó, vai ser uma rodada maluca. A rodada começa quinta-feira, tá? Às 19 horas, com Criciúma e Atlético Goianiense. Então vou fazer live quinta-feira, às 2 da tarde, tá? E depois vai quinta, sexta, até sábado. Por quê? Teremos jogos de Copa do Brasil, agora quarta-feira, né? E os times que vão jogar semifinal de Copa do Brasil, Flamengo, Corinthians, Vasco e Atlético Mineiro, né? Irão jogar daí no sábado, que vai dar um intervalo de 72 horas. Então vai ser uma loucura. Copa do Brasil na quarta-feira, Cartola começa na quinta, termina no sábado, depois já vem data FIFA, se eu não me engano, né? Então vai ser uma rodada meio maluquinha, né? Tem que ficar de olho aí nesses 4 times aí que vão ter compromisso da Copa do Brasil. E pode ser que vão poupar para sábado, tá? Essa é a questão. Por que eu tô falando isso? Por que eu tô falando isso? Porque aqui, ó, é claro que o grande favorito da rodada é o Atlético Mineiro contra o Vitória. Então o pessoal vai pesar a mão em Hulk e em Scarpa. Já tá aqui, ó, os mais escalados aqui, ó, já dispararam na frente de todo mundo, né? Então vão alcançar 1 milhão de escalações tranquilamente os dois. Só que tem que saber se vai jogar ou não, né? Mas tem que escalar. Por enquanto tá provável, por causa das semifinais da Copa do Brasil. Dependendo das circunstâncias da partida e do resultado, se vai precisar buscar ou não, né? Não sei como é que vai ser. Certo? Mas fiquem tranquilos. Vão com calma, vão devagar, com Andor com Santa de Barro, né? Vamos primeiro ver os jogos da Copa do Brasil quarta-feira, depois começa o Cartola na quinta, pra gente saber depois, né? Vai ter data FIFA, tudo, então de repente não vai ser poupado ninguém, porque vai ter um tempinho pra descansar aí, tá? Aqui no Instagram do Mané, quem não segue, é só seguir logo abaixo na descrição. Mané Cartola, tudo junto. Coloquei os vencedores aqui, ó, da rodada número 28, certo? R$ 5 apenas a inscrição. Renatão aqui, ó, sócio, né? Fez 106,13 e levou R$ 169. Inclusive, nossos times aqui do sócio também levou R$ 67, deu uma beliscadinha, fazendo 103,93. Inclusive, tá passando aqui atrás, aqui, ó. Quem quiser se tornar sócio, promoçãozinha aqui, ó, de final de temporada, R$ 29,90. Tá dado, tá? Tá dado, certo? É só entrar em contato, tem link logo abaixo na descrição aqui. O WhatsApp da minha esposa, que ela cuida dessa parte. E também fiz o quê? Publiquei os vencedores da mensal. Mensal com o capitão, tá? O Paulo Roberto aqui, ó. Fez 309 pontos,83 e levou R$ 226, tá? Então quem quer uma ligazinha de regularidade aí, ó. No final do Cartola tem a mensal, né? E temos a liga de tiro curto. É só vir aqui nosso querido vencedor, né? Nosso querido Catimba. Vem na área aqui dos parceiros. Bota pro ladinho, tá? E clica aqui em Ligas do Mané. Vai aparecer já a rodada 29 para inscrição. E também já está disponível, tá? A mensal de outubro, certo? Feito meus convites, o meu jabazinho, tá? Vamos direto aí pro vídeo. Tentar fazer um vídeo mais enxutinho, certo? Vamos lá. Melhores ataques, melhores defesas, como a gente sempre faz. Baseado em quê? Em gols. Gols feitos sofridos nas últimas 5 rodadas. O que dá 2 em casa e 2 fora ou vice-versa. Quem tá com ataque, né? Produtivo em casa, Corinthians, Bahia, certo? Com 7 gols. Depois logo na sequência vem o Grêmio, né? E o Atlético. É claro que eu já falei no início do vídeo aí. O Galo é o grande favorito. Então Scarpa, Veiga, nem se fala, né? O Bahia com seu meio de campo ali, também muito bom pra Cartola, né? E o Flamengo é o time que mais sofreu gols fora de casa, só que tem um pequeno detalhe aí.
O Tite voou. Embora. Felipe Luiz assumiu, né? O que vai ter uma mudança de atitude no elenco, creio eu, porque o Felipe Luiz é muito amigo dos jogadores, né, era um dos líderes daquele grupo, vencedor, então acho que de repente pode dar uma equilibrada. Eu sei que é início de trabalho, mas vocês sabem que jogador é complicado, né? É bicho danado. Só mudar o treinador, já muda a atitude, certo? O Grêmio já tá bem fazendo gols em casa, mas o Fortaleza, apesar de ter tomado 5 gols fora de casa, nos últimos jogos aí é um time complicado de ser batido, né? Temos o Vasco, né? O Vasco com 6 gols aí, vem logo na sequência também. E o Juventude é um time que não vem sofrendo muitos gols fora de casa. Mas aí nós temos Verratti, né? Temos boas opções ofensivas, até mesmo o Corinthians contra o Internacional que vem numa pegada grande aí, né? Mas são jogos um pouco mais complicados, né? Eu acho mesmo assim que você olhando, né, a grosso modo, os confrontos, é claro que o grande favorito da rodada, né, é o Atlético Mineiro contra o Vitória. E claro, fora de casa não dá desprezar jamais os dois times que estão buscando aí, disputando títulos 3, que eu vou falar assim, né? É Fortaleza, né? Palmeiras e Botafogo, né? Que vão enfrentar respectivamente Grêmio, Atlético Paranaense, que são os dois times que mais sofreram gols aí na competição, né? E o Bragantino vem logo na sequência, né? Junto com o Cuiabá ali, tá? O Corinthians não vem tomando muito, mas o Inter também vem fazendo bastante gol, então temos boas perspectivas ofensivas aí pra rodada. Do ponto de vista defensivo aí, né? Eu sei que serão jogos mais difíceis, mas eu ficaria com os times que vêm sofrendo menos gols em casa, como Bahia e Fluminense, né? E Palmeiras fora de casa. Daí depois dá pra pensar um pouquinho, quem sabe, no São Paulo, pelo momento ruim aí, né? Do Cuiabá e pelo poucos gols que vem fazendo, no Botafogo, mas vai vir mais pra frente na live de quinta-feira às 2 horas da tarde. Ó, e tem outro, hein? Tô gravando vídeo com vocês de supetão, não analisei nenhum dado, tô analisando agora, tá? Pontuação total não, pontuação média conquistada seguida pra goleiro. Quem vem conquistando muito ponto em casa aí com seus goleiros é o Bahia, e pela sequência grande aí de SG, se não me engano são 4 consecutivos, mas o Flamengo não é um time de ceder muito, mesmo assim, né, vale o Marcos Felipe, por quê? Porque o Flamengo ataca, o Flamengo é um time que produz, finaliza, e pelo menos se ele perder o SG, deve fazer algumas defesas. 5,56 em 12 jogos no total, né? Percebam, nos últimos jogos vem muito bem, nos últimos 4, exatamente por causa do SG, tá? O Flamengo é um time que não cede tantos pontos assim, mas dificilmente negativo é goleiro, tá? Cede alguns pontinhos aí, ó, tirando o SG da grande maioria. E tem uma mudança agora com o Felipe Luiz, quem sabe, né? Mas o Marcos Felipe vai ter condições de fazer algumas defesas. O Fábio aqui já me agrada bastante, apesar do Cruzeiro também ceder pouco, mas cede um pouco mais que o Flamengo, tá? Só quero ver se os prováveis aqui do Joga 10 News, porque assim, ó, a defesa do Fluminense com o Thiago Silva é uma, sem o Thiago Silva é outra, tá aqui, ó, tá em dúvida. Mas se ele jogar, eu já começo a acreditar um pouco mais no SG do Cruzeiro, tá? Já que foram 8 jogos, 7 SGs com o Thiago Silva em campo. Mesmo assim, o Fábio me agrada bastante, 4,54 em 13 jogos, vem sendo um goleiro muito regular em casa, ó. Enquanto o Botafogo fez 6 defesas mesmo sofrendo gol, tá? Acho um goleiro interessante, tá? Acho um goleiro interessante jogando em casa. Os times que vão jogar fora aí, quem é que mais vem cedendo aí para goleiro adversário? O Atlético Goianiense, né? Pela extrema dificuldade de fazer gols, né? Pela posição incômoda que tá na tabela, né? Um time desesperado que não basta mais empatar fora de casa, tem que buscar os 3 pontos. Só que o Criciúma, né? Não conquista quase nada. Quem quiser dar uma arriscadinha no Gustavo aí, quem sabe. E fora de casa aqui temos alguns bons goleiros, tá? Temos Cássio e o Fluminense cede, estilo Mano Menezes de ser, né? Geralmente 1-0, jogo de poucos gols, pode até ceder um SG, quem sabe. Palmeiras vem pontuando bem demais. Palmeiras começou aquela arrancada, igual ano passado, né? O Botafogo que se cuide. Mas o Bragantino não vem cedendo muito, né? Quem mais cede desses 3 aqui? O Atlético Paranaense. E daí o Botafogo entra aqui. E pra mim o John, de repente, pode até ser, né? E agora o Palmeiras está fungando no cangote do Botafogo. O melhor goleiro pra rodada, tá? 4 pontos por quê? Vai enfrentar o Atlético Paranaense, que é o time que não vem bem em casa, gente. E ó, se pegar aqui, ó, o Atlético Paranaense, como mandante, ó. Tá aqui, ó, na zona de rebaixamento, ó. São 4 derrotas e um empate. Não vence a 5 jogos em casa. Tá complicado. Certo? Então, o John me agrada demais pra rodada, tá? Olha só aí. Vem de 2 mitadas aí, conquistando esse dia contra a Fluminense e contra a Bahia, tá? O John me agrada bastante, certo? Mas não vou mentir, não. O Everton também me agrada e o Cássio também me agrada fora de casa, tá? Mas vamos deixar pra ver aí, né, a pontuação deles, as médias aí. Uma live de sábado. Pra tentar fazer um vídeo mais enxutinho, rapaziada. Me ajudem, por favor. Certo? Ó, o Cássio vem fazendo uma grande quantidade de defesas. Assim como o Everton. Daí sou obrigado a mostrar o João Ricardo também. Então tem que mostrar esses 3. Mesmo porque se a gente botar aqui, ó, goleiro. Todos os clubes. Certo? E botar aqui, ó, defesas. Eles vão aparecer aqui, ó. João Ricardo. Fora de casa. 5,05. Inclusive tá pontuando um pouquinho melhor fora do que em casa. Em 11 jogos. Olha a regularidade do João Ricardo. Sabe por que eu falo isso? Se vocês prestarem atenção, rapidamente vão ver aqui, ó. E o único SG que conseguiu Fortaleza fora de casa foi contra o Corinthians lá na 15ª rodada e o João Ricardo mitou.
Fora isso, meu amigo, ele anda fazendo 5, 4, 6 pontos, ó, uma média de 6, 7 defesas por partida fora de casa. Tá bem demais, tá? Tá bem demais. Vai enfrentar um Grêmio, um time ofensivo, né? Que vem jogando ofensivamente nos últimos jogos aí, né? Então acho o João Ricardo interessante, tá? O Everton também tá com uma grande quantidade de defesa, 5,40 em 3 jogos, né? E é outro goleiro que fora de casa aí, ó, tem dado um caldo, conseguindo SGs, né? Quando tá tomando aí apenas um golzinho aí, ó. É porque o Palmeiras encaixou defensivamente, certo? Então acho muito, muito interessante para a rodada também, certo? E temos daí o nosso querido Casson, né? Cássio, certo? E também vale a pena porque, como eu falei, o Fluminense é um time, né, de não fazer tantos gols assim. O Mano joga num estilo meio fechadinho, meio retranqueiro, né? Quando ganha as partidas, geralmente é de 1 a 0. 5,64, 7 jogos. O Cássio tá com desempenho melhor fora de casa. E é outro cara que fora de casa vem dando um caldinho aí, ó. Perdeu o SG contra o Inter, fez 8 defesas, 8 pontos. Perdeu o SG aqui, tomando 2 gols contra o Vitória, fez 5 defesas, 3 pontos. Aqui contra o Botafogo, né, naquele 3 a 0 lá na 20ª rodada, onde surpreendeu todo mundo, mitou, né, fechou o gol e fez 9 defesas. Então assim, ó, são bons goleiros fora de casa? São. Até me agrada um pouquinho mais do que os goleiros em casa, tá? Porque os goleiros em casa aqui, ó, de repente se tomar um gol, vão ter que buscar o resultado, né, e o adversário não vai atacar tanto assim, tá? Mas eu acho interessantíssimo aqui João Ricardo, Cássio, tá? O Everton e o John fora de casa, certo? Em casa aqui, né? Botafogo fora de casa vem cedendo muito, né, para goleiro adversário, defesas. De repente aí quem quiser apostar, eu digo apostar porque o Atlético em casa tá uma água. Ó, 1,25 jogos é aposta, aposta mesmo, né? Só pela quantidade de defesas que vem cedendo no Botafogo aí, ó. É, e vem cedendo uns pontinhos bons fora de casa. É o chamado goleiro kamikaze, né? Não vence há muito tempo em casa, enfim, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui em goleiros de média básica. Média básica. João Ricardo deve aparecer aqui no topo, ó. Sabia? Cássio, Fábio, Everton, todos os goleiros que a gente citou, tá? Então, mas vocês sabem que goleiro deixa pra escalar depois, né? Pra quê? Pra eu ter o meu sistema defensivo e evitar ficar fazendo muita dobra ou triplicando, tá certo? Vamos lá para zagueiros. Pontuação média conquistada decidida pro zagueiro, né? O Bahia vem pontuando muito bem em casa, certo? E o Flamengo, por mais que não ceda muito, né? Eu vou citar aqui o Gabriel Xavier, né? Porque é um dos zagueiros com mais regularidade do Cartola, vem se destacando bastante, né? Com SG vem pontuando bem e sem SG vem aí construindo umas pontuações interessantes. 5,90 em 11 jogos, ó, 7,5, 5,2, 7,3, tudo com SG, ó. 5. Perdeu SG 3,5. Perdeu SG 4,5. Vem pontuando bem demais, tá? Pra mim, apesar de ter uma média de 1,20 apenas, média básica, é um dos melhores zagueiros de irregularidade do Cartola nesse momento, tá? Fluminense, não precisa nem falar, né? Se o Thiago Silva aparecer aqui, né? Ó, vou botar dúvida, né? Pode calar porque o homem, ele não desarma quase nada. Só 7 desarmes, tá? Em 8 jogos, se eu não me engano, é isso. Então é menos de 1 por partida. Só que tem uma média de 5,95, 4 jogos em casa e 5 e pouco, né? Fora também, olha só. SG 4, fora, né? Perdeu o SG só contra o Juventude. Então foram 7 SGs em 8 jogos. Então é muita experiência, posicionamento, enfim, né? O que faz sempre o Fluminense aí ter chance desse jeito. Então, se ele aparecer, vale a pena, sabendo já que ele é um cara que não é de desarmar tanto. Tem até uma bola aérea forte, mas a tendência é pontuar só com SG. Mas, porra, foram 7 e 8, né? Não dá pra desconsiderar totalmente, tá? Tem mais vencedendo aí fora de casa aí o Atlético Goianiense, mas o Criciúma não vem pontuando tanto assim, complicado, aqui vai ser briga de foice no escuro. Afinal de contas, os dois times, né, estão muito próximos na tabela, apesar do Criciúma ter uma leve vantagem, né? Leve vantagem que eu digo sobre o primeiro rebaixado aqui até agora, que é o Corinthians, né? Tá com 28 pontos. Porque o Atlético Goianiense é aquela coisa, né? Venceu a última, venceu. Mas, em tese, tá quase virtualmente rebaixado. Porque aqui, ó, são 3 vitórias que ele tem que ter consecutiva aqui. O Corinthians, pelo menos, perder umas 2 aí, né? Pra dar aquela encostada. Ou 3 pra ele tentar passar. Mas, gente, a gente tá indo pra 29ª rodada. Daqui a pouco o bicho aperta. Então ele, né, vai precisar de uma vitória. Vai ser um jogo complicado, tá? Ainda mais que o Criciúma aqui também, ó, perdeu a última, né? Então eu prefiro assim, ó, ficar fora desse jogo aqui, ó, do ponto de vista defensivo. Eu até prefiro de repente, né, que eu acho que as duas equipes vão buscar o gol, vão buscar a vitória. Ofensivamente, de repente dá pra apostar aqui em um outro jogador. Certo? Fora de casa, o Vitória vem pontuando bem com os zagueiros, né? É, né, o Wagner Leonardo ali até que tem uma certa regularidade, mas eu preferi ele em casa, mas o Galo não cede quase nada, né? O Cruzeiro também vem pontuando bem, mas o Fluminense cede um pouquinho mais, né? O Palmeiras fora de casa já não tá pontuando tão bem assim com seus zagueiros, né? Apesar do Bragantino ceder um pouquinho, mas assim, ó, efetivamente quem mais cede para zagueiro jogando em casa, né, é o Atlético Paranaense, né? Apesar do Botafogo não conquistar muito, né? Então quem sabe aqui um Bastos até de repente pode rolar, né? Porque fez até gol, né, na última rodada.
Tava um tempinho sem fazer. Vamos dar uma olhadinha aqui em desarmes para zagueiro. Ó, desarmes para zagueiro do São Paulo cresce demais. Flamengo também. E olha que o Bahia também cede. Mas quem mais cede para zagueiro desarmes aí, ó, é o Corinthians, tá? Só que o Inter não vem fazendo quase nada. Pros times que vão jogar fora de casa aqui, ó, Flamengo e Inter, que estão jogando de maneira ofensiva e Fortaleza, cedem bastante. Mas o Grêmio não conquista quase nada, o Bahia também quase nada e o Corinthians também quase nada. Quem é que conquista muito desarme em casa? O Bragantino. Mas aí ao contrário, o Palmeiras não cede quase nada. Então, como vocês perceberam aí, tá uma rodada bem complicada pra zagueiro, tá? Vou dizer a real, tá bem complicada pra zagueiro. O Arboleda fez gol esse final de semana, né? Esse final de semana, certo? Tem pontuação de 3,29 em 9 jogos fora, contra um Cuiabá, né? Vem cedendo pontos aí, casa, olha só, 6,2, né? Vilauba, todo mundo aqui do Cruzeiro pontuando. Tobias Figueiredo fez 2,4 perdendo SG. Natan 2,4 perdendo SG, né? Vem cedendo pontos, tá? Eu sei que ele tá valorizado, mas é final de cartola, isso não nos interessa. Eu acho que o Arboleda é uma legal, tá? É uma legal aí pra uma rodada tão difícil de zagueiro, tá? Bastos, Arboleda, né? A dupla de zaga do Cruzeiro, né? Tem umas boas apostas aqui fora de casa, certo? E de repente vale a pena, porque realmente tá sendo uma das piores rodadas pra escalar pra zagueiro, tá? Uma das piores. Tem o Léo Ortiz fora de casa, mas com a chegada agora do Felipe Luiz, eu acho que ele vai jogar na dele, de zagueiro, né? Tem que ver quem é que pode ser titular ali, não sei. Então, o Felipe Luiz nem treinou ainda. Não vou nem o provável do Flamengo agora, não, para não. Ó, a Boleda, eu acho interessante. Zé Ivaldo também, hein? Amadureceu tanto o gol do Zé Ivaldo que acabou, né, acontecendo. Deixa eu ver o Gustavo Gomes. 4,56 em 9 jogos. O Gustavo Gomes tá jogando melhor fora do que em casa, hein? Mas o Bragantino é um time que sempre, né, acaba fazendo gol em casa. É difícil decidir como aconteceu aqui, ó, o Fluminense. Mas o Gustavo Gomes também é um zagueiro interessante pra rodada aí. Tá? O Palmeiras está muito, muito encaixado. Se você olhar de uma perspectiva geral, aqui são 6 vitórias consecutivas, tá? Tá jogando bem demais. Eu quero dar uma olhadinha aqui no Basto, vai estar valorizado. Mas quero ver como é que o Basto estava fora de casa, 2,99. O Basto vem pontuando melhor realmente em casa, tá? Com mais regularidade. É. Ah, o gol do Basto foi anulado, é verdade. Alguém já deve estar me corneteando aí agora, né? Também é outro cara interessante, né? Aliás, são os dois times aí que vão disputar o título até o final aí. Não sei se Fortaleza vai ter gás, apesar de ter vencido as últimas duas. Inclusive, falando em Fortaleza, olha aí, nosso querido Blitz vai jogar na lateral de novo. E o Blitz que tá jogando na lateral foi onde ele começou no cartola que apareceu pra nós, né? Quando foi pro Fortaleza, vai ser o Mancuso, né? Tá suspenso. Tá difícil de zagueiro, hein? Tá difícil, mas eu já tenho alguns nomes aqui na minha cabecinha, tá? Agora eu quero ver os laterais. Daí eu decido meu sistema defensivo. Fechamos a tampa de vez. Vamos deixar aqui laterais, desarmes. Quem vem desarmando muito com seus laterais é o Galo, né? E realmente o Vitória é o segundo time que mais cede, certo? Vou dar uma olhada aqui nos laterais aqui, ó. Deixa eu ver o Arana como é que tá, porque o Arana, a última vez que eu vi, ele não tava tão bem em casa não. 4,22 em 6 jogos, né? Ó, 1,9, 0,1, 3,7, mas é o cara certo pra se escalar nessa rodada. Quer ver como ele tá entre os mais escalados? Novidade, sabia? É o pessoal aí em cima do Galo, né? E do Vasco que vai ser contra o Juventude. Prefiro o Arana mais fora de casa, mas pelo posicionamento dele, tá? Da maneira como ele joga no Galo, é uma baita numa opção. Eu sei que ele não vem pontuando bem em casa, a performance dele melhor tá fora, mas olha, ele joga como ala, né? Um cara avançado, então é difícil deixar de fora realmente, certo? Quem tá cedendo muito desarme aí pra lateral do Atlético Uniense, apesar do Criciúma não ceder muito aqui, ó. Dá pra dar uma apostada no lateral do Criciúma, certo? Fora de casa aqui, quem desarma demais é o Cruzeiro, e aqui o Fluminense é o que mais cede, né? Até fechou, eu sigo, né? O Grêmio também cede bastante, né? E o William é um cara que geralmente pontua melhor em casa, né? Fez um 5,3 perdendo SG, continua a mesma coisa, mesmo com a chegada do Diniz. E fora, ó, dá um caldo danado, hein? E olha que o Fluminense vem cedendo aí desarmes, hein? Um cara interessante, hein? Gostei do William, hein? Ó, o Botafogo também vem desarmando bastante, até que o Fluminense vem cedendo. Daí, diferentemente de zagueiro, lateral a gente já tem bastante, tá, pessoal? Tem bastante, dá pra escolher. Ó, o Bahia vem pontuando bem, o Santiago Arias tem uma mitad desse final de semana, o Flamengo cede alguma coisa, né? E ele é um cara que dá pra escalar tranquilamente. Então, assim, ó, vou mostrar alguns, porque não vai dar pra mostrar todos, não, tá? Tem o Juba que vem pontuando bem, mas eu prefiro o Arias, tá? Prefiro o Santiago Arias, certo? Ó, 6,91 em 7 jogos. 12, deu uma mitada, 7, 7, 7. Vem pontuando bem demais em casa, tá? Só tira esse 0,6 aqui, realmente o cara vem pontuando bem demais, tá? Bem demais. Certo? Fluminense aqui, ó. Deixa eu ver quem é que vai jogar no Flu. Rapidamente. Ó, Samuel Xavier. Vai aparecer dúvida? Ó, o Marcelo. Se o Marcelo jogar é outro também que fora, né? Não dá pra escalar o Marcelo. Mas em casa, 6,71 em 9 jogos. Em casa, o Marcelo sempre em conta aqui, ó.
Tira só esse 0.5, o resto só pontuação boa. Só entrega boa pontuação, tá? Tem uma perspectiva de SG, certo? O Vasco também pontua bem demais em casa com seus laterais, tá? Que vem jogando bem tanto o Paulo Henrique, tá? Quanto o Piton. Eu prefiro um pouquinho mais o Piton em casa, mais ofensivo. E o Paulo Henrique fora. Ó, inclusive, deve estar em dúvida. Deixa eu ver o Piton. 5 pontos em 10 jogos em casa. 1.20. Caiu um pouquinho. Vinha bem demais, tá? Mas é uma alternativa boa, interessante, né? Contra um Juventude aí que cede uma quantidade considerável de pontos. Mas quem é que cede, afinal, mais pontos aí? É o que mais cede desarme e é o Atlético Goianiense. Então, vamos dar uma olhadinha aí num lateral do Criciúma, vamos ver. Temos o Claudinho, muito ofensivo, né? 5.46 em 11 jogos, ó, o Claudinho costuma pontuar bem em casa, um cara interessante, tá? Um cara interessante, certo? Mas é um jogo aqui de risco, tá? Pra se apostar, pra se escalar. Mas é um cara interessante, 4.04 em 10 jogos, né? O Hermes um pouquinho mais irregular do que o Claudinho. Eu prefiro mais o Claudinho, tá? Fora de casa aqui o William já citei, né? Deixa eu ver aqui no Palmeiras quem é que vai jogar, que o Palmeiras tá bem demais, né? E convenhamos, né? O Bragantino não vem tão bem assim. Temos o Marcos Rocha, que é um cara que costuma pontuar bem fora de casa, 4.23 em 10 jogos, ó, entrega uma pontuação boa, com uma certa regularidade, eu acho um cara interessante, tá? Criciúma também cede bastante, aqui tem o Romão, mas não vem pontuando muito. Botafogo, vamos ver quem é que vai jogar do Botafogo. E ali o Botafogo nunca vi, tem tanto lateral ali, ó. Temos o Vitinho, né? Que vem com uma boa regularidade, uma média básica de 2.65. As pontuações do Vitinho são em casa, fora não tem nenhuma, mas é um cara que pode se escalar tranquilamente, porque vem pontuando bem. Tem o Alex Telles, 5 pontos quando jogou fora contra o Fluminense aí, mas só com o SG, mas também é outro bom lateral, tá? São opções boas, tá, gente? São opções boas. O que me deixa muito, assim, na dúvida, tá? Deixa eu ver saldo de gols aqui. Bahia vem conquistando, Flamengo cedeu, Fluminense vem conquistando, né? Cruzeiro cedeu 2, Cruzeiro conquistou 2, Fluminense cedeu 2, né? Palmeiras conquistou 2, Botafogo conquistou 2. Vou arriscar aqui com o Botafogo, um Cruzeiro e um Palmeiras fora de casa. Eu acho exagero demais. Tem um Galo na parada. Olha só o Galo, que interessante, ó. Conquistou só um SG e Vitória cedeu só um. Então o cruzamento scout pra SG já é meio complicado aqui, né? O Palmeiras, Cruzeiro, Bahia e Fluminense. Botafogo, Palmeiras, Cruzeiro, Bahia e Fluminense. Botafogo, Palmeiras, Cruzeiro, Bahia, Fluminense. E vamos botar o favorito aí da rodada. Ó, e tem ainda o São Paulo, tá? Não dá pra descartar contra o Cuiabá, tá? Vamos botar aqui o São Paulo também. Apesar de que, se você olhar, só é um SG conquistado e um cedido, tá? Tem uma perspectiva um pouco menor, mas vai dar pra... Vamos filtrar? Zagueiro. Eu vou de Arboleda e Gomes. Laterais. Vou com o William. Cara, e vou com a Arana. Vou dar uma cercada, porque, né? Mais calados aqui, ó, Júnior Alonso, né? Tá o Galo em peso, vai tomar gol, mas pelo menos eu vou estar com a Arana ali pra dar uma cercadinha, tá? Mas a minha vontade era não ir. Meio pra frente sim, mas atrás não, tá? E aqui, né? Deixa eu ver, tô com o Palmeiras, tô com o William, Galo, tô com o São Paulo, vou com o Marcos Felipe, né? Não, vou com o John, vou com o John. Aí gostei desse meu sistema defensivo, hein? Bem pulverizado, bem equilibrado, tá? Perspectiva de SG aí. Gostei do meu sistema defensivo, rapaziada. Gostei. É só o treinador aqui que eu vou deixar pra escolher depois, tá? Vamos dar uma limpada aqui no filtro, né? Limpar filtro, né? Pra gente ir pros nossos meias. Mas achei interessante o sistema defensivo, tá? Bem equilibrado, porque SG, né? Essa reta final é mais pra dar aquela arriscada pra quem tá precisando tirar pontuação. Vamos lá. Pontuação média conquistada e cedida para jogador de meio de campo. Quem vem conquistando muito ponto em casa com seus meio-campistas aí é o Corinthians, tá? E o Internacional é um adversário chato, mas vem cedendo alguma coisa. Percebam que tá sempre muito equilibrado aí o cruzamento scout para meia, tá? Mas tem um meia aqui, ó, no Corinthians, tá? É que ele tá. E é difícil deixar de fora quando joga em casa. Eu sei que o Inter tá bem, tudo, mas é o Garro. 8.82 em 2 jogos. Olha só, 17, 14, 6. Um 2.1, aquela escorregadinha no quiabo, né? Olha só. Só aquele 2.1, o resto
né? Tem 4 mitada mocho acima dos 10 pontos, o resto, a média dele é 6, 7, 8 pontos em casa. É difícil, tá? Eu sei que o Inter é um time que vem numa sequência boa. Se a gente olhar o campeonato aqui, ó, a gente vai perceber que o Internacional tá numa arrancada aí, ó, 4 vitórias, né? E se tu pegar 6 jogos aqui, são 5 vitórias e apenas um empate, tá? Tá bem demais, certo? O Corinthians tá tentando, né, melhorar, mas tem outras competições aí no meio que tá atrapalhando um pouco, né? Vamos dizer assim. Mas é jogo difícil, tá? É jogo difícil. Vai ser um jogão. Depois do Corinthians aqui, quem vem pontuando bem em casa aqui é o Grêmio, né? E aqui o Grêmio temos algumas peças interessantes. Pena que o Monsalve, tá? Pena que o Monsalve foi expulso, né? Até achei uma expulsão meio boba, acho que não foi até nada, tá? Mas temos o Cristal, tá? Em casa voltou a pontuar bem. 6 pontos em 12 jogos, ó, 10, 12. Vem numa sequência boa, né? Já é um cara que dá pra voltar a fazer o teste do pezinho nele, hein? Tá? Mas é outro jogo difícil. Daí parando pra pensar assim, jogos difíceis, ó, o Internacional tá pontuando bem, o Alan Patrick tá jogando. Palmeiras vem pontuando bem fora de casa. Eu digo bem porque na faixa dos 3 pontos são os únicos 2 times que fazem mais de 3 pontos fora de casa com meio campistas, tá? Mas tem 2 jogos, né? É um complicado contra o Corinthians, o outro até um pouco mais favorável com o Bragantino que não vem bem em casa. Mas vamos ver sobre outra ótica, sobre a ótica da assistência e gol que fica mais fácil. Ó, assistência. O Bahia é o time que mais faz assistência com Messi e o Flamengo é o que mais toma gol com assistência de jogador de meio de campo. E aqui eu vou na lei do ex, certo? Por quê? Tem um cara que tá muito regular, certo? Onde é que ele tá aqui? Ah, tá suspenso. Não me fala isso. O Everton Ribeiro tava suspenso. Era jogo pra ele, tá? Era jogo pra ele. Certo? Mas temos o Jean Lucas, que é um cara que finaliza bastante. Temos o Tassiano, que é o cara do gol, né? Ó, o Tassiano, 5,49 em 11 jogos. Vem entregando 3 pontinhos quando não marca, né? Quando marca aí 7, 8, tá? Acho interessante pela quantidade de gols que o Flamengo vem tomando, mas podemos ter surpresa aí com o Felipe Luiz. Cauli fez gol esse final de semana, né? Mas não vinha com boas atuações. Acho que um meia aí, ó, pode ver, ó, não vinha com boas atuações, ó. O 9,2. O resto aqui, ó, douradeira. E 10 pontos agora, porque realmente fez gol esse final de semana. Mas vamos com calma, vamos pensar direitinho. Mas o Bahia ainda é uma das melhores opções no meio, mesmo sendo contra o Flamengo, tá? O Flamengo ainda vai demorar um pouquinho para se ajustar com o Felipe Luiz, acredito eu, certo? E depois o Flamengo, né? Temos o Atlético Mineiro também cede, um meia do Criciúma pode ser legal. E temos o Vitória. E daí tem um meia aqui que realmente vai ser o mais escalado. Esse aqui é difícil deixar de fora, né? Que é o Scarpa. Scarpa em casa, 5,43 em 11 jogos, né? Ó, não vem bem nos últimos 2 jogos, não, mas vinha com muita regularidade. Tá? É um cara que finaliza 2, 3 bolas por jogo, tem bola parada, muito potencial. Eita, desculpa, pessoal. Um adversário frágil defensivamente como Vitória. É difícil. Fora de casa, o Inter vem bem embaixo com seu meia, seus meias. Mas o Corinthians não vem tomando tanto gol de assistência de meia assim. Agora arranhou de vez. Ai, ai. E o copinho d'água onde é que tá? Não trouxe. O Vasco é o que mais tomou gol de meia em casa, né? Mas o Juventude não faz muito, né? E o Bragantino também toma, mas o Palmeiras não vem fazendo. Inclusive o Palmeiras tem uma coisa muito interessante. Até comentei isso na última live, né? Que o Veiga tem um desempenho muito, mas muito superior em casa do que fora. Em casa 8,14, fora 2,19. Veiga vai jogar em casa, pode calar, né? Potencial enorme, chance de imitar grande. Fora já não é tão, vai tão bem assim, tá? Vamos ver gols. Ó, o Palmeiras também não faz muito gol. Quais são os meios que estão arrebentando fora de casa? E o Corinthians costuma tomar uns golzinhos em casa. É o Internacional, tá? Então aqui, ó. O Alan Patrick vive um bom momento. Tá numa sequência boa. Olha só. 12, 16, 11. São 3 jogos consecutivos marcando gol, tá? E quando o jogador tá assim, o cara tem que seguir, né? Essa onda. E como eu não tô com ninguém aqui do Corinthians, eu acho que eu vou botar o Alan Patrick. Eu ando azarado esse ano pra caramba, só pra quebrar a sequência dele, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Em casa, a Bahia continua fazendo gol, mas pra mim o Everton Ribeiro era o melhor ali, né? Cristaldo vale a pena, mas preferi o Monsalves. Salve, né? Criciúma aqui ainda tá valendo uma apostinha, mas o Criciúma é difícil saber quem é que pode, né? Dar aquela pitada. Gosto demais de Felipe Matheus, tá? Mas não vive um ano tão bom quanto foi no passado na Série B, certo? Mas ainda é um cara de muita regularidade. Dá sim pra fazer o teste pezinho quando o Atlético Mineiro soma bastante gol, tá? Bastante gol. Ó, o Inter fazendo muito gol, né? O Grêmio tomando muito gol de meia, né? Deixa eu ver o Fortaleza aqui. Mas aí eu vou escalar só jogador jogando fora de casa. Não gosto muito disso, não. Deixa eu ver o Pochettino aqui. 367 fora de casa. O Pochettino tava tão bem, né? Olha só.
10, 9, 8, 9. Fora 2, 6, 2, 4, 8. Tava numa regularidade legal, agora deu uma caída, mas ainda é uma apostinha salutar, né? O Grêmio vem tomando bastante gols, se expõe bastante em casa pra meias. E os meias de média básica, tá? Pensei que tivesse melhor de meia pra rodar, tá? Tem alguns assim, mas... De La Cruz, né? Um cara de muita regularidade. Ah, tem o Ares, né? O Ares jogando em casa. Eu sei que o último final de semana o pessoal ficou chateado com o Ares contra o Atlético Goianiense, mas o Ares em casa é o cão chupando manga. 6,59 em 8 jogos. Olha só. 8, 3,8, 4,2, 17, 3. Mas é difícil deixar o Ares fora de casa aqui, ó. Arias, tá? Arias. O Garro também é difícil, cara, mas... Acho que eu vou de Alan Patrick, porque esse jogo da Copa do Brasil vai pesar pro Corinthians. O Corinthians, dependendo do resultado, ele vai ter que dar uma poupada, tá? Mas o Garra é um grande nome. A questão é o seguinte, se você parar pra pensar aqui, ó, né? O Internacional, por exemplo, vamos ver sobre essa ótica, tá? Porque o Garra, eu gosto mais dele em casa, certo? Mas o Inter é o terceiro melhor visitante. Olha só. O Inter sofreu apenas um gol do São Paulo, apenas um gol do Juventude, apenas um gol do Atlético Goianiense, apenas um gol. Ou seja, mané, mas tá sofrendo gol todo jogo, eu sei, mas diminui as possibilidades do Garro. Um time como o Corinthians que vem fazendo 2, 3 gols nos últimos jogos aí em casa. Mas ainda assim é um grande nome. Eu que tô dando uma apostadinha no Alan Patrick aqui, tá? Mas o Garro é um nome interessantíssimo, tá? Interessantíssimo pra rodada. Temos a Arrascaeta fora de casa, né? Contra um Bahia aí. O Arrasca nunca pode ser desprezado, certo? Mas eu tô quase indo com o De La Cruz. Deixa eu ver os meios aqui do Flamengo. O Bahia não toma nada também. Eu tô apostando numa virada de mesa aí do Flamengo aí. Por causa da chegada do Felipe Luiz ter assumido interinamente 7,84 5 jogos. De La Cruz fora de casa sempre arruma uma pontuação, né, cara? Deixa eu ver se ele vai voltar mesmo ou se tá meio barra, meio tijolo. Mas tem o Scarpa também. Como é que eu vou deixar o Scarpa de fora? Não tem como. É complicado, cara. O De La Cruz vai jogar, hein? Acho que ainda também. É, tem bastante meia assim, tá? Tem bastante meia assim, mas eu não posso deixar de escalar aqui, ó. Nosso querido Gustavo Scarpa. Tô fazendo uma aposta no Alan Patrick fora de casa pelo momento, mas me agrada demais o De La Cruz pela regularidade dele, tá? E temos outros bons nomes aí, né? Mas tô priorizando os times que vão jogar em casa. Deixa eu ver aqui. Scarpa, Arana, Galo grande favorito, né? Vasco aqui eu não tô com ninguém do Vasco, então já vou avisando. Sou obrigado a ir com o Verretão. Nem vou olhar nada. Deixa eu ver. Aqui, ó. E assim o cara vai engessando o time do cara, né? Assim o cara vai engessando o time do cara. Vamos lá, pontuação média conquistada inserida aí para atacante, certo? Quem vem pontuando muito em casa aí é o Vasco, realmente, e o Corinthians, né? Inclusive o Corinthians aqui, né? Vamos botar aqui. Corinthians. Tem outros meios, pessoal? Tem, mas não dá pra ver tudo agora não, tá? Vamos botar aqui nosso querido Timão. Depay foi corneteado pra caramba, hein? Tem o Yuri Alberto aqui que vai jogar, que já tá dando pra escalar tranquilamente, mas o jogo vai ser um pouco mais difícil, porque o Inter realmente é casca grossa. Só que existe o que? A lei do ex, pra quem acredita, enfim, ó, 5,06 em 9 jogos, enfim. Tá, o Yuri aqui, ó, tirando esse 1,8 e esse menos 0,6, tá? O cara vem entregando, tá? 4,7, 3, 5,8, 4, principalmente nos últimos jogos aqui, ó, 6,5, 9, né? E com assistência, gol, mas eu vou ficar um pouquinho, se fosse outro adversário, de repente daria até pra dar uma arriscada, mas o momento do Corinthians, assim, é de altos e baixos, vamos dizer assim, certo? E claro, tem o Vasco da Gama ali, né? Que é difícil realmente deixar de fora um Verratti, né? Em casa tem uma média de 6,53 em 3 jogos, ó. 1,2 foi mal? Foi, acontece. Uma peidadinha na farofa. Quem é que não dá, rapaziada? 11, 8, 4, 5, 17, 9. É difícil deixar um homem desse de fora, tá? E daí a gente vai engessando nosso time, porque a gente viu ali que entre os mais calados tá quem? O Galo, porque passando aqui na média de 5 pontos é o Galo, né? E daí como é que você me deixa de fora um Hulk, né? Pô, fez um golaço de falta, né? Porque tem falta, tem pênalti, sofre falta, finaliza, né? Ó, 9,91 em casa, ó. 10 jogos, 9,5, 19, 17. Aqui uma peidadinha na farofa, é normal, 18, 9. Aqui outra peidadinha, porque foi expulso, né? Ficou nervoso quando o Palmeiras tomou 4 bagas. Mas ele em casa é um cara fora de série, é o cão chupando manga. É difícil deixar de fora, tá? Então assim, ó, já tô engessando meu time mesmo na frente, né? Por quê? Porque se você olhar os mais escalados, né? Tem o Scarpa e o Arias aqui, tem o Garro. Então eu já fiz o contrário, já botei já, né, o Alan Patrick. Eu sei que o certo era o Garro jogando em casa, mas vai ter o jogo de meio de semana, né, do Corinthians da Copa do Brasil e talvez ele vá poupar pro final de semana. Eu sei que depois não vai ter jogo, mas dependendo do desgaste físico e emocional, eu não sei. Mas tô tentando dar uma diferenciada, tá? Tô tentando, porque o Scarpa não tem como deixar de fora. Então já diferenciei em alguém no meio de campo e vou ter que diferenciar em alguém no ataque. Atrás do meu time, ó, o Gomes e o Arana está e o resto tá tudo diferente. Então até que eu tô tranquilo nesse sentido, tá?
Vamos lá, atacante, pontuação média conquistada. O Flamengo série muito, quem quiser dar aquela arriscada no Everaldo, mas agora com a chegada aí, né, do Felipe Luiz tem que ver como é que vai ficar. Atlético Mineiro também série bastante, né? Deixa eu ver aqui o Bolazier se vai voltar. Fazer aquela apostadazinha no malucão. Ó, Bolazier, 5 pontos em 11 jogos em casa. 3.6, 5, 18, 6, 1.7, 10, né? Tira esse 1.7, rapaz, você aproveita tudo aqui. E se você olhar bem o Atlético Goianiense, ó, 22 pontos o Romero, 14 o Caio Jorge. Tá sempre imitando alguém. 7.6 o André Silva. 11 pontos o Pedro. Olha, Bolazier, eu acho que nome legal, hein? E claro, temos fora de casa aí Botafogo, Palmeiras, né? São times que vêm disputando título, até mesmo Fortaleza, certo? Mas eu vou pro gol e assistência, que é aí que eu gosto de ver. Ó, assistência. Fica bom pros atacantes, né? Do Bahia. Quem quiser ir com o Everaldo, né? Continua bom pro Bolazier. Razoável aqui também bom, né? Porque o Inter não cede tanto assim pro Yuri Alberto, em termos de assistência. Mas o melhor cruzamento de scouts em termos de assistência aí pra atacante visitante é do Botafogo contra o Cap, né? Que não vem tão bem assim. Só que o Botafogo é complicado, né? Botafogo é complicado. Porque pô, o Igor Jesus vai ser poupado de novo? Acho que dessa vez não, né? 4.58 em 5 jogos. 1.47, 1.211. Um nome interessantíssimo aí, tá? Tem o Flaco que tá sendo bem escalado. Tem o Vitória aqui, ó. E o Galo toma gol. Quem quiser fazer aquela apostinha mesmo. Tem um cara aqui interessantíssimo, né? Interessantíssimo, que é o nosso querido Alejandro, certo? Ó, 4.81 em 12 jogos, ó. 3.768. O Alejandro vem incomodando fora de casa, tá? Uma apostinha legal, já que o Galo vira e volta a tomar gol. É difícil segurar esse dia. Ah, mané, mas tá escalando aí o Arana pra dar uma cercada. O Galo tem 4 defensores, o treinador e 3 defensores entre os mais escalados. E ele joga quase como um ala, tô pensando nele fazer gol, porque tomar acho que vai tomar mesmo. Ó, gols, o Fortaleza tá bem. Vitória aparece bem novo, daí o Palmeiras cresce aqui. E o Flaco tá entre os mais escalados, né? E o Palmeiras, o momento é sensacional, 6 vitórias consecutivas, né? Tá numa arrancada aí. 4.30 em 10 jogos. Ó, fez 11 contra o Vasco, né? E é o cara do gol aí do Palmeiras. Eu gosto um pouquinho mais do Flaco em casa, né? Mas tem uma perspectiva boa aí contra um Bragantino que vem sofrendo muito gol em casa. Botafogo também vem fazendo, Igor Jesus, Luiz Henrique ali, né? Mas o time que mais toma gol fora de casa, né? De atacante, é o Cuiabá. É o Cuiabá. Vamos dar uma olhadinha no nosso querido São Paulo aqui fora de casa. William Gomes e André Silva. William Gomes e André Silva. Ó. Tem o Luciano aqui. Se o Luciano jogar, acho interessante, tá? Vou esperar um pouquinho mais, né? Pra encaixar alguém aí, né? De São Paulo. Porque daí dá pra fazer o seguinte: o Alan Patrick tá num momento bom, tá? Mas dá pra. Ah, mas o Lucas contra o Cuiabá jogou mal no primeiro turno. Ele gosta de jogar de jogo grande contra time pequeno. O Cuiabá, não é time pequeno. De menor expressão, né? Não vai tão bem assim, tá? Rapaz, esse meu último atacante aqui, né? Porque eu já botei alguém do Inter, né? Que tá na crista da onda nesse momento. Temos o Wesley aqui, comédia básica, Hulk, Luiz Henrique, Verratti. O canal tá aparecendo ali, rapaz. Deixa eu ver aqui. Tô dobrando aqui, né? O Arias é mais por uma regularidade. O Alan Patrick, pelo momento, vive o Inter e o Corinthians está na Copa do Brasil, pode dar uma segurada. Verratti, tá entre os mais escalados ali, é difícil ter, né? Ele, quando ele joga em casa. Rapaz. Esse meu último atacante aqui complicou, hein? Complicou a bagaça mesmo, hein? Fazer o seguinte, eu vou deixar o time aqui prontinho, tá? E eu vou vir depois com o treinador e tudo, certo? E a gente vai ver mais opções aí na live. Mas tentem optar aí pelos times que vem tendo um poder ofensivo grande aí, né? Que vem vivendo um bom momento com o Internacional, com o Botafogo, com o Palmeiras, né? O Vasco em casa é bem perigoso, é um time com uma média boa de gols em casa, né? O Galo contra o Vitória, então, né? Maximizem o potencial dos seus jogadores. Técnico, pontuação média conquistada seguida. Quem tá muito bem em casa é o Rogério, né? Inclusive aqui é um encontro de ex e ex. É o Rogério ex do Flamengo, né? Ex-treinador, o pessoal do Flamengo, né? Foi treinado pelo Rogério, enfim. Todo mundo ali se conhece. Bahia, Corinthians, Fluminense vem pontuando muito bem. O Bahia acima dos 7 pontos, o Fluminense acima dos 6, assim como o Corinthians. Inter, dos times adversários aí desses três, é o que menos cede. Cruzeiro também não vem cedendo muito. E o Flamengo, por que parece cede bastante fora de casa, é o segundo time que mais cede com 6,70. Inclusive, um dos motivos de ter sido demitido, né? É o desempenho ruim no Campeonato Brasileiro, além das eliminações aí, Copa do Brasil e Libertadores. Certo?
Fora de casa, o Palmeiras tá uma máquina. Tá uma máquina. Deve vencer o Bragantino para tentar assumir a liderança. O Arthur Jorge também vai batalhar, porque afinal de contas o Atlético Paranaense é o time que mais cede aí para adversário, né? Jogando em casa. É o momento que o Botafogo vai ter aí, certo? Tô com o John aqui, tô com o Gomes aqui. Cara, eu não vou botar o Rogério aqui contra um Flamengo que vai vir com um treinador novo aí. Poderia, se fosse o Tite até faria isso, né? Eu vou fazer o seguinte, já vou até antecipar aqui, ó. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vou com o Gabriel Xavier pela regularidade dele aqui, tá? Pra não dobrar ninguém atrás, tá? E aqui eu vou com o Abel, né? Mesmo sendo fora de casa, porque o homem tá tenebroso. E meu último atacante eu trago aí junto com o banco de reserva e capitão. A sequência. Beleza? Tá feito aí, pessoal. Custando 127,82 cartoletas. É, fazia tempo que a gente não alcançava um time aí perto de 130 cartoletas, né? E ó, cara, eu gostei bastante. Olha meu banco. Igor Jesus, Garro, Bastos, Piton e Marcos Felipe. Todo um banco, né? Então tá aí, ó. Tá aí o time escalado. Tentei pulverizar, diversificar ao máximo o sistema defensivo. Pensando aí, né? Que serão poucos SGs nessa rodada, tá? No meu meio de campo ali, acho difícil deixar os capas de fora. Do grande favorito aí, o Galo, né? Fazendo uma dobra aí com o Hulk. Mantive o Arias, que o pessoal ficou meio chateado com ele no final de semana. Mas acho que tem tudo pra ir bem em casa. E o Alan Patrick aí, porque vem numa sequência boa. Acho que o Corinthians aí de repente possa vir a poupar por causa da Copa do Brasil, né? Eu sei que depois vai ter um descanso, né? Semana FIFA, enfim, mas dependendo de como for o jogo, né? Gasto físico. Perret na frente é difícil deixar fora quando joga em casa, realmente. E a minha grande apostinha aí, né? É o Bolazier jogando em casa contra o Atlético Goianiense. Inclusive botei ele capitão, porque o capitão mais calado vai ser o Hulk, né? Mas como o capitão é 1.5, não é mais 2, dá pra arriscar um pouco mais um capitão diferenciado. Daí eu tô botando o Bolazier, que já deu umas 3 mitadas aí no ano 4. De repente pode mitar aí contra o Atlético Goianiense, desesperado que vai precisar dos 3 pontos e vai se expor bastante. Beleza, gente? Tá feito aí, né? Quinta-feira, live, 2 da tarde. Quinta vai ser as 2? Não, quinta eu não posso fazer as 2, rapaziada. Pensar, não, eu tô pensando porque eu tenho que levar meus filhos depois no futebol. Aí eu vou ver, tá? Vai receber a notificação. Ou vai ser 1h30 da tarde, tá? Ou vai ser um pouco antes, um pouco depois, eu vou ver. Não tem como dizer ainda por causa do compromisso dos meus filhos, colégio, colinha, essas coisas. Quinta-feira é um dia corrido pra mim, tem que levar eles nesse tarde, mas vai ser uma rodada maluca, né? Começa na quinta, paciência. Então tá aí, ó. 27,82, né? Um esboço aí do time aberto do canal pra 29ª rodada. Então é isso, meu povo e minha pova. Vamos que vamos. Última rodada acertamos o Veiga de capitão, né? Muita gente estava descrente, ele não estava nem entre os mais calados. Então dessa vez mantive essa pegada. Vou botar o Bolazier. É claro que o Bolazier não é um Veiga da vida, né? Mas vai jogar em casa contra um adversário frágil defensivamente para dar uma diferenciada. Porque o capitão mais calado, se jogar, né? Eu acho que até joga. A da data FIFA na outra semana. O Hulk vai ser disparado capitão mais calado. Beleza? Live, não sei ainda. Portanto, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque se eu ficar ao vivo você não perde, né? É notificado e não perde mais nenhum vídeo daqui pra frente. Se você que já é inscrito aí do canal, parceiraço mané, deixa aquele like, dá essa força. Muito, muito bem-vindo. Mais um grande beijo no coração. Até a live de quinta-feira, não sei o horário. Vamos que vamos. Fui!